Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui da Shark Robots. Fiquei de mostrar para vocês uma leitura aí com o 088 para utilizar ele como confluência no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Então vou mostrar para vocês aqui a minha leitura, como que eu faria, como que eu faço no caso, para poder abrir as operações utilizando o 088 como uma confirmação, tá? No tempo gráfico de 5 minutos e quais entradas no caso que eu faria utilizando como a premissa do tempo gráfico e o renko como a confirmação do movimento para poder pegar minha entrada, tá bom? Não vou longe, inclusive, nos dias. Vou pegar aqui dia 18 de julho. Hoje eu estou gravando no dia 19. Então, vou dar um overview aqui de ontem e hoje do mercado, que eu acredito que já vai dar para vocês entenderem. E isso vale tanto para o índice quanto para o dólar. Eu vou pegar o dólar, que ele é um ativo mais técnico, né? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu tenho aqui do lado esquerdo o mini dólar, tá? Perdão, mini dólar no tempo gráfico de 5 minutos, como eu disse. Eu tenho aqui na tela 4 indicadores. Quais são esses indicadores aqui? Eu tenho uma média de 9 períodos, que é essa verde, que é a média de condução de trade, tá? Eu tenho aqui a média de 20. Eu tenho aqui a VWAP, certo? Média ponderada. E eu tenho aqui uma média de 200. Ah, mas por que eu estou colocando esses indicadores aí na tela? Porque a gente está falando de confluência. Então, eu não vou estar entrando com o 0,88 nesse vídeo como única e exclusivamente coloração. Tá? E por que esses 4 indicadores? Porque são os indicadores mais utilizados aí no mercado, os grandes bancos utilizam para tomada de decisão e carregamento de posição. Tá? Então, o que a gente pode ler aqui ter como leitura aqui no mercado, tá? Cada candle desse aqui, obviamente, são 5 minutos, tá? Então, quem opera, inclusive, em mesas proprietárias, algumas mesas proprietárias não deixam vocês estarem operando antes do primeiro candle de 5 minutos fechar, tá? Por quê? Porque tem muita volatilidade, ele pode abrir socando para baixo e depois ele reverte todo o movimento no mesmo candle e acaba gerando stop para a galera desnecessariamente, sendo que o dia nem começou, né? Então, muita gente acaba entregando toda a sua cota de stop aí do dia antes dos 5 minutos, e aí não é legal que quando o movimento realmente acontece você perde, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar ignorando os primeiros 5 minutos do movimento, tá? Eu vou pegar aqui então tudo que eu traçar no lado esquerdo vai para o lado direito, tá? Vou começar aqui pegando uma linha para eu poder dividir aqui o candle de 5 minutos, certo? Tô aqui, tem candle de 5 minutos, jogar aqui pro lado, tá? Vocês viram que aqui no renko ficou 5 minutos. Vamos só deixar aqui um pouco mais grossa aqui essa linha, para ficar bem evidente, colocar de repente aqui branco, para poder destoar, tá? Beleza, então tá aqui. A gente pegou todas as entradas no caso serão do primeiro, segundo, terceiro bloco para frente, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui para baixo só para não cobrir o candle. Beleza. Vou colocar para cá. Pronto, beleza. Então tá, então a gente vai começar tendo essa premissa que vamos começar ignorando o primeiro renko do dia. Primeiro candle do dia. O primeiro candle ele foi de indecisão em cima de uma média de 20, certo? Legal. No segundo candle, 9 e 10, eu tive uma barra de ignição. O que eu tenho aqui? O que eu posso fazer? Eu tenho aqui duas escolhas. Ou eu espero para poder ver o segundo candle, como que o segundo candle vai fechar, para que eu consiga tomando a minha decisão, da onde que eu vou me posicionar. Se ele for romper, se ele for fechar para baixo, eu vou vender, se ele for para cima, eu vou comprar, né? Grosseiramente falando, né? Tem aqui um outro indicador muito importante aqui embaixo. Ou eu posso utilizar o primeiro candle como o meu trigger de entrada, tá? Se ele rompeu para cima após um candle de indecisão, eu posso estar utilizando para compra. Se ele rompeu para baixo, posso estar utilizando para venda, tá? Então vamos mostrar as duas hipóteses. A gente tem aqui esse candle que é o de indecisão. Se eu romper ele para cima, eu entraria comprado. Se romper para baixo, eu entraria vendido. Então vamos pegar aqui só para a gente poder evidenciar aqui também aqui essa linha, tá? Então a minha entrada seria
rompendo a máxima deste renko aqui, certo? Eu romper a máxima desse renko, certo? Vamos colocar aqui esse box fechado, beleza? E como que eu faria a condução desse trade? Ou eu posso sair pela coloração, que eu pegaria aqui 21 pontos, tá? Eu posso, de repente, fazer um barra se eu quiser, tá? Fechou, até fechar um negativo, por exemplo, fechou aqui com 23 pontos, tá? Eu posso ter o meu trigger com uma ordem oco, de repente, 10, 15, 12 pontos e tá saindo na operação exclusivamente por financeiro, ou eu posso estar também fazendo pela condição nos 5 minutos, que é aqui, tá? Fechou abaixo da 9, por exemplo, aqui, essa operação ela é encerrada, o que me daria, se eu tivesse entrado no rompimento do primeiro candle, 49 pontos, tá? Se eu quiser, por exemplo, entrar agora falando sobre fechamento de um candle mostrando, indicando para onde o mercado vai, seria o que? Após o segundo fechamento do candle do dia, certo? 9 e 10. Então, o que eu faria aqui? Eu entraria aqui, neste bloco de renko, certo? Quem entrou aqui, o que aconteceu? Teve aqui uma exposição positiva de 21 pontos, teve aqui saindo com 9 pontos, certo? Quem fez um barra até a máxima que a gente falou até aqui, né, no caso, até esse fechamento aqui, foram 11 pontos, tá? Isso eu estou utilizando, pessoal, o 0,88 no modo que a gente faz os vídeos, não estou nem colocando o modo de condução de trade, beleza? Então tá, saímos aqui nessa operação. Os 5 minutos fez um pullback, deu aqui 1, 2 candles negativos, 1 candle de indecisão. Bateu aqui na 9, veio up, respeitou, fechou aqui em cima, beleza? Vai romper um pivôzinho aqui, vamos falar, tem aqui mais uma entrada. Tá aqui minha outra entrada. O 0,88 já deu a confirmação dele. Eu entrei? Não. Por quê? Estou usando como confluência ele como um validador da minha entrada, certo? Então, o 0,88 já estava comprado 2 blocos abaixo, beleza? Só que para os 5 minutos eu entrei rompendo aqui. Essa entrada ela me deu da máxima até aqui mais 22 pontos. Eu saí aqui na coloração, por exemplo, eu tive aqui mais 13 pontos. Quem fez aqui aquele barra, por exemplo, e saiu aqui, pegou mais 10 pontos e meio. Entendeu? Então, simples assim. Ah, mas eu tive uma venda aqui. Beleza, a gente teve aqui uma venda. Vamos colocar aqui essa venda. Quem está utilizando o 0,88 como uma confirmação, por exemplo, vai entrar numa venda aqui? Não, não vai, porque eu estou na média de 20. Estou na média de 20 nos 5 minutos. É o que? É um simples pullback porque ele não chegou a tocar desde a abertura do mercado. A gente já está aqui 10h40. Beleza? Então, quem está utilizando nos 5 minutos não vai buscar reversão. Por quê? Porque está vendo que isso aqui é um pullback para ele poder se escorar na média. O que ele vai fazer? Entendeu? A gente teve aqui uma outra entrada aqui com 0,38. Compra, certo? Eu escolhi aqui na 20. O que eu posso fazer? Eu posso arriscar essa entrada? Eu posso. Por quê? Porque eu estou rompendo um pivôzinho aqui. O que eu tenho que tomar cuidado só? É que eu vou estar na minha máxima do dia. Mas eu tenho a opção de entrar ou não. Entendeu? Por quê? Porque está propício uma compra para ele poder encarar como perna 1, isso aqui, tudo como uma perna 1, ele encarar com uma 2 mais um pouco complexa, para poder de repente me dar uma perna 3, certo? Se essa perna 1 ela deu aqui 61 pontos, eu posso encarar isso aqui como uma perna 2 complexa, de repente aqui que escorou na perna 20, certo? Que ela veio assim, veio assim, e eu posso pegar aqui como uma perna 3, certo? Que foi quase lá, certo? Não foi porque aqui a gente tem uma resistência de preço psicológica, né? É o bola, né? 5,60, então é uma resistência bem forte aqui que o mercado com certeza usa para poder fazer a realização e derrubar o preço. Foi o que aconteceu, tá? Então,
essa é a leitura que a gente está fazendo. A gente está ignorando, no caso, as reversões de movimento, sendo que a tendência do candle do tempo gráfico de 5 minutos está mostrando que é alta. Tá? Tivemos aqui uma outra compra com 0,88. Essa compra está aqui. Olha que beleza. A média 9 calçando por baixo. Um candle de força saindo aqui na média de 20. Certo? Stopzinho, por exemplo. Tranquilo, eu posso comprar aqui, eu posso meter o meu stop aqui, ou mais conservador, um stop aqui nesse fundo, um stop aqui, a gente está falando de 10 pontos, certo? E fazer uma compra. O 0,88 nem tinha dado a compra ainda. O que eu posso fazer? Eu posso esperar o 0,88 dar a compra, que ele vai dar a compra aqui, certo? Para eu poder pegar, fazer minha compra e utilizar o meu trade, para conduzir, no caso, o meu trade novamente. Pela média de 9, eu posso conduzir o meu trade barra barra, eu posso conduzir o meu trade saindo pela coloração. Esse trade deu 36 pontos, aqui na coloração a gente pegou 24, quem fez aqui esse barra barra no candle negativo pegou 14, certo? Então, a gente tem aí várias formas de a gente estar operando simplesmente utilizando o 0,88 como a parte de confirmação e o tempo gráfico de 5 minutos como o principal trigger, a leitura no caso do mercado com base nos 5 minutos. Tá? Bom, vamos ver aqui dia 19, que é hoje, só para a gente poder não ficar preso em um único dia, né, e ter mais exemplos aí para a gente poder dar. O bom de ficar gravado é que, na dúvida, vocês podem voltar ao vídeo ou então me chamar também no Telegram que eu explico. Se tiver alguma dúvida eu tiro também, não tem problema. Começamos aqui a venda. Eu vou ignorar novamente, apesar de ter dado essa venda aqui, tá? Eu não vou nem contar, tá? Que deu aí 15 pontos, não vou nem contar. Vou contar do segundo box em diante para ser justo, tá? Que é isso aqui. A gente teve aqui essa compra não. A gente teve essa reversão, bateu aqui na média de 200 períodos, que é uma média muito forte, e reverteu aqui para cima com um bull 180 praticamente, certo? A gente não teve aqui a entrada, a gente teve uma entrada aqui em cima, certo? Vamos marcar essa entrada aqui, ó. Beleza, a gente teve essa entrada aqui. Eu tô com todas as minhas médias caindo, certo? Tudo bem que a média de 20 são média dos últimos 20 candles, a gente está aqui com 3 candles, então ela está com resquício anterior, né? Porém, a gente não pode desconsiderar ela porque psicologicamente ela tem efeito no mercado, tá? Então, o mercado deu aqui uma compra saindo em cima da média 9 e a média de 20 caindo. Eu particularmente gosto de estar operando a favor da tendência, estou usando 5 minutos. Se eu estivesse utilizando somente o 0,88, eu teria entrado aqui. Sim, eu teria. Mas eu estou usando o quê? O 0,88 nesse caso como confluência, que foi o objetivo desse vídeo aqui. Como confluência, a gente não tem nem como fazer essa entrada aqui. Porque eu estou aqui com a minha média de 9 para baixo, estou com a minha média de 20 sendo inclinada para baixo, podendo ter uma continuação desse candle que teve aqui, que foi um candle só de 5 minutos. Ele chegou a pagar 35 pontos no dia anterior, tá? E eu tenho aqui essas duas resistências que eu falei, tá? A minha VWAP está me amparando para compra, ok, mas ainda tenho aqui esses dois obstáculos para eu poder passar, no qual eu não fiz ainda nenhum toque, para eu poder testar e ver a força que no caso vai estar desempenhando quando o preço chegasse lá. E foi o que aconteceu. Ele pegou aqui, subiu, o mercado subiu no terceiro candle e fechou aqui abaixo da média de 9. Certo? Então isso aqui já está me indicando que eu tenho bastante força vendedora até o mercado se estabilizar e decidir para onde que ele vai. Beleza? Então, vamos para a segunda compra aqui então que a gente teve. Tivemos aqui uma segunda compra aqui. Tá? Essa segunda compra eu tenho aqui um pivôzinho. Certo? Vamos falar um mini pivô. Esse candle aqui de força segurou pela VWAP, eu posso arriscar uma compra? Posso arriscar uma compra, por quê? Porque eu tenho aqui um impulso, uma correção até, né? Se eu considerar que isso aqui ele era um candle positivo e ele virou aqui negativo e em seguida ele abriu, foi negativo e eu tenho esse candle para subir, eu tenho aqui um impulso, uma correção, mesmo que curta, tá? Que eu posso estar operando, sim, eu tenho aqui o rompimento deste candle,
deste bloco de Renko que chegou a pagar 5,5 pontos. Um trade curto, um trade que rompeu a máxima do dia atual, um trade que chegou aqui na VWAP do dia anterior. Então, assim, foi um trade que, vamos dizer que ele cumpriu o objetivo dele, que é o que de primeiro objetivo. Eu posso estar buscando a minha máxima do dia atual e uma resistência do dia anterior, certo? Que era o que? Tem aqui minha média móvel de 20, tem a VWAP do dia anterior e eu tenho aqui o meu topo do dia que ele já fez, tá? Beleza. Tivemos aqui um outro trade de venda. Beleza? Um outro trade de venda. Esse trade de venda fica com uma barra bem sólida aqui de venda, certo? Eu tenho aqui embaixo a minha média de 200 a 8 pontos, certo? É isso mesmo, 8 pontos? Deixa eu ver aqui. 8 pontos, que é uma resistência muito forte, tá? Nesta venda, eu particularmente não interessa em um pullback, certo? Eu tive aqui uma entrada de venda, que no caso ela foi uma barra muito sólida, ela teria que vir continuar uma segunda barra sólida para poder limpar isso aqui e eliminar com muita força essa média móvel de 200. Particularmente eu ignoro essa coloração se eu estou operando com fluência nos 5 minutos, tá? Então, temos aqui uma outra oportunidade de compra que o mercado deu. Ainda eu estou aqui na minha média móvel de 20 jogando o meu preço para baixo. Tá vendo? Eu não tive ainda nenhum movimento, nenhuma barra sólida que consiga estar fechando acima da média de 20 e nem a inclinação para poder me favorecer na entrada dessa operação, certo? É uma operação que eu posso sim ignorar. Eu não tenho por que eu fazer. Eu estou vendo que o mercado não está querendo subir. Estou sendo espremido aqui, entendeu? Jogo aqui para minha outra operação de venda. Hoje o mercado ele foi bem, começou a andar logo depois que ele eliminou. Reparem que ele eliminou todas as resistências que ele tinha, tá? Uma outra venda aqui. Reparem que eu não consegui romper a minha mínima do meu dia. Perdão, minha mínima do movimento de venda, tá? Eu falei que a gente teve aqui um impulso, uma correção que não foi nem muito uma correção, que ele quase devolveu aqui todo o movimento. Aqui foi a máxima do candle, certo? Aqui. E eu não tive a continuação dele poder romper essa mínima que ele fez aqui nessa barra sólida, certo? Então, o que acontece? Eu peguei, simplesmente ignoro isso aqui, porque é uma zona de sujeira. Ele está tentando subir, mas não está conseguindo. Então, só que a gente vai totalmente ignorar, tá? Eu tenho aqui mais uma oportunidade de compra. Reparem, vou até subir aqui. Reparem que, mais uma vez, eu não consigo ficar acima da média de 20. Tá vendo? Eu cutuco e ele fecha. Ele fecha sempre abaixo. Ou seja, eu não consigo abrir uma compra aqui. O mercado está me mostrando que estão respeitando a média e não querem que o preço suba. Beleza? Agora reparem dois candles aqui após. Tá? Vou até jogar aqui para cá nesse candle de força, tá bom? Esse candle de força ele chegou aqui a eliminar, a conseguir fechar acima da média de 20 de 5 minutos, certo? Então se eu pegar aqui e eu for colocar isso aqui, essa linha no fechamento, tá? Eu tô aqui em cima, certo? O 0,88 ele deu aqui uma oportunidade de compra aqui. Eu entrei? Não. Por quê? Por que eu não entrei? Porque ele já cutucou aqui várias vezes. Ele podia ter tanto fechado quanto fechado aqui embaixo da média móvel de 20. Certo? Então, é uma zona ainda de sujeira. Tá bom? Independente se essa operação chegou ou não a fluir. Aqui fluiu 9 pontos, beleza. A gente não tá aqui para poder acertar tudo. A gente está aqui para poder extrair grana do mercado, beleza? Fez aqui um pullback e eu tive aqui uma segunda barra de compra. Eu já estou fechando a minha barra de pullback em cima da média móvel de 20, que ele fechou aqui em cima da média móvel de 20, e eu tive uma outra confirmação dizendo que o mercado vai subir. Esse é um trade que eu posso estar fazendo, beleza? E foi o que aconteceu, deu aqui 21 pontos. Tá? Então repare quando vocês utilizam a confluência do 0,88 na entrada com o 5 minutos, vocês conseguem, se vocês têm, claro, um conceito
também, né, não fica só apertando o botão na coloração. Quem tem um pouco mais de conhecimento consegue estar filtrando essas zonas de sujeira e falar, mas por que o preço está fazendo isso? Estou mostrando porque o preço está fazendo isso. Eu tenho aqui as minhas resistências, eu tenho aqui um suporte muito forte que está me conduzindo, certo? E está mostrando que ele só vai conseguir fazer com que o preço flua quando as resistências forem passadas para trás. E foi o que aconteceu. Quando que a resistência foi passada para trás? Foi exatamente aqui, nesta barra. Essa barra aqui, toda a resistência foi jogada, a resistência do preço foi jogada para trás. E aí o mercado subiu. Tivemos aqui essa compra, a gente teve aqui esta outra compra, a gente teve aqui essa outra compra, certo? Tudo conduzido pela média de 9 períodos ou pela média de 20, certo? A gente teve aqui essa outra compra, certo? Tudo sendo conduzido pela média de 20, estou mostrando que é alta, tá? Ah, mas e essa venda, por exemplo? Onde foi parar essa venda aqui? No pullback da média móvel de 20. Vou entrar vendida aqui? Não, não vou entrar vendida aqui, porque a média está mostrando que o preço está querendo subir. Eu vou entrar vendido aqui? Não, não vou, a média está mostrando que o preço está querendo subir. Ah, mas como é que eu faço para poder não ser enganado pela coloração? Coloca no modo de tendência, por exemplo, acho que é o módulo 1. Deixa eu ver aqui se é que eu não estou com a minha tabela aqui. Não, acho que é o módulo 2, que é o de tendência. Vocês recebem quando fazem adesão. Só confirmar. Beleza, estou no módulo 2 aqui, que é o de tendência. Pronto, não estou mais iludido sobre as vendas. É ciente que isso aqui é um pullback. Aqui fechou abaixo, por exemplo, olha que legal. Por quê? Porque a gente tem esse candle de força negativa e fechou abaixo da média móvel de 20. Então, beleza, trade encerrado. Só que eu tive aqui uma outra oportunidade aqui de trade. Essa outra barra aqui, querendo mostrar que haveria uma continuidade do movimento. E foi o que aconteceu. Mais 30 pontos aqui. Entrando aqui na coloração, deu aqui mais 29 pontos. Entendeu? Então, quem utiliza o 0,38 como uma confluência de operação, consegue estar filtrando as entradas nos 5 minutos, está utilizando a coloração para poder fazer de repente uma entrada antecipada, se identifica de repente um candle de força saindo de um ponto de suporte, então um ponto de resistência, aí dependendo se for compra ou se for venda, tá? Consegue estar também fazendo trades muito bons, tá? E lembrando que isso aqui também não é cassino, você vai fazer sua grana e você vai sair fora, né? E, bom, acho que é isso que eu queria estar mostrando pra vocês, tá? Espero que não tenha ficado confuso, se ficou, tenta voltar também o vídeo para poder ver o conceito, no caso, da explicação, mostrando, no caso, a leitura do mercado com os indicadores que os grandes bancos aí utilizam para poder estar operando. Claro que não são só esses, né? Esses aqui são os mais básicos aí que o pessoal utiliza, mas acredito que mostra o movimento do mercado com base aqui no 0,88 e as entradas que vocês podem fazer ou que vocês podem estar evitando, aguardando uma próxima entrada depois que o mercado mostrou para onde realmente ele está querendo ir. Então, beleza, pessoal? Então, valeu aí e até a próxima.